Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo, onde aprenderemos como criar um sistema de cadastro de clientes moderno, robusto e com funcionalidades específicas que certamente irão te surpreender. E para tornar o processo de cadastro muito mais rápido e profissional, trabalharemos com o JSON, que ficará encarregado de nos fornecer os dados da web para dentro da nossa aplicação. Em resumo, o JSON é um padrão mundialmente utilizado para a troca de informações entre sistemas. Ele é leve e extremamente rápido, características essas que o tornaram o número 1 para esse tipo de operação, deixando o XML na posição de segundo lugar. Aprenderemos então como trazer dados em formato JSON da web para dentro do Excel, como converter o JSON em objeto e então acessar as suas propriedades para manipulação das informações utilizando Excel VBA. Mas não é só isso, como bônus para esse vídeo irei te mostrar que também é possível trazer os arquivos tanto em formato JSON quanto XML para dentro do Excel usando apenas as funções e fórmulas nativas do Excel, ou seja, sem usar nada de VBA. Não só vou mostrar que é possível, como ensinarei também como fazer, passo a passo. Além disso, você vai aprender também nesse vídeo como criar pastas em um local específico para que somente o seu sistema tenha acesso, como copiar imagens de um determinado endereço para dentro da pasta criada exclusivamente para seu sistema, tudo isso de maneira integrada. Então não perde tempo, já deixa o seu like, comenta aí embaixo como os vídeos do canal têm te ajudado nos seus trabalhos, se inscreva caso ainda não seja inscrito, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, ajude a divulgar o canal para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Esse é o pedido que eu faço em nome do canal porque a base é o que o canal precisa para poder continuar trazendo vídeos aqui para vocês, ok? Dito isso, então, bora começar. Ok, pessoal, para iniciar esse projeto, vocês precisarão acessar a descrição do vídeo, tá? Para que vocês acessem essa página do blog e aqui vocês vão fazer o download dos arquivos que nós iremos estar utilizando para desenvolver esse projeto. Eu já fiz esse download, tá aqui na minha área de trabalho, tá? Então, basicamente, são esses arquivos aqui. Bom, deixa eu abrir aqui esse arquivo de Excel, que é o documento principal. Aqui dentro já vai ter bastante coisa para vocês que já vai junto com o download já pronto para uso, tá? Então já tem bastante código aqui, a gente vai focar apenas em alguns códigos, dentre eles aqueles do JSON que nós iremos utilizar para trazer os dados da internet para dentro da nossa aplicação. Inclusive esse botão aqui de redimensionar, tá? Ele já vai junto, muita gente tem me pedido aí, eu postei ele acho que em um dos primeiros vídeos, e é um código muito bacana que consegue redimensionar e reorganizar todos os controles aqui à medida que eu maximizo ou minimizo esse formulário, tá? Então ele já está aqui, ele já vai pronto, já junto com o download, para que vocês possam estar usando aí nos projetos de vocês. Além disso, nós vamos estar utilizando também esse formulário aqui, mas vocês têm que lembrar que no vídeo passado eu já ensinei como desenvolver ele, tá? Como criar e como filtrar os dados de forma dinâmica. Então isso aqui a gente não vai estar fazendo aqui, já foi feito no vídeo passado, então eu sugiro que você assistam esse vídeo e importem os códigos aqui para dentro, tá? Então essa operação a gente não vai estar fazendo por aqui. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês, caso vocês tenham interesse em saber que tipo de design eu estou utilizando aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, eu já está aberto aqui, tem uma página, esse tipo de design aqui chamado Neumorphic, tá? Só a título de curiosidade mesmo. Então ele tem esse design aqui, essa aparência bem moderna e muitos sites aí, muita galera, principalmente do UX, né? Eles utilizam bastante. Então só a título de curiosidade mesmo. Outra coisa que me perguntaram bastante foi com relação às imagens, né? Que eu utilizo aqui. É importante que vocês tenham cuidado ao utilizar imagens dentro do formulário de vocês. Então deixa eu abrir aqui novamente esse formulário. Porque aqui, para ter esse design aqui, vocês devem saber que eu estou utilizando uma imagem, né? Então, o que vocês têm que ter cuidado criem as próprias imagens de vocês, porque aí vocês conseguem controlar o tamanho dos arquivos. Essa imagem, por exemplo, ela tem 1080p, só que o tamanho dela é bem pequeno. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, se nós abrirmos aqui essa imagem de fundo, que é onde tem as imagens que nós iremos utilizar para estar exibindo no fundo do nosso formulário, elas têm um formato bem pequeno, então se eu posso pegar aqui qualquer uma dessas, se eu posicionar 10 KB, então é uma imagem muito pequena, sem falar que ela não está dentro do meu arquivo, tá? Ela só vai ser exibida no momento que o sistema estiver rodando. A mesma coisa para essas outras aqui. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui, ó. Então, ela foi feita aqui dentro do PowerPoint, tá? Então eu tenho um arquivo aqui também, vou mostrar tudo aqui para vocês, tá? Porque muita gente tem me perguntado.
Então, isso aqui é feito dentro do PowerPoint, tá? Então, vocês podem estar fazendo os projetos de vocês aqui dentro, porque aqui vocês conseguem controlar o tamanho das imagens. Eu já tenho um vídeo aqui, o primeiro vídeo do canal, vocês podem estar acessando lá, que é uma aplicação muito bacana. A minha vontade é que todo esse pessoal que trabalha com imagens, tratamento de imagens, tenha acesso a esse vídeo, porque é realmente muito bacana o que o PowerPoint consegue estar trazendo para a gente aqui em termos de imagem. Muita gente relaciona o PowerPoint, né, à criação de slides, realmente, mas ele também é um programa poderoso para estar fazendo tratamento e criação de imagens. Então aqui eu já tenho esse formulário, está lá no meu vídeo, eu vou deixar aqui no card para vocês acessarem, tá? E isso aqui está gratuito lá para download, e por aqui vocês conseguem exportar as imagens, controlar o tamanho das imagens que vocês querem exportar. Então, por exemplo, eu consegui exportar imagens aqui, ó, em até 8K e também em 1000 dpi, que seria quase que o dobro de 8K. Então são imagens realmente muito grandes, com um nível de detalhamento muito bacana. Quando vocês derem um zoom ali, vocês vão perceber. E dependendo da quantidade de itens que eu tiver aqui, eu vou ter imagens aí com até 30 megabytes ou mais, tá? E aqui eu consigo dizer se eu quero um formato JPEG ou PNG. Aqui eu consigo dar o nome, tá, do meu arquivo. E ao exportar, ele pergunta qual slide que eu quero exportar. Se é o slide 1, 2, 3, tá? Então, acessem esse arquivo aqui e façam downloads e divulguem aí para que mais pessoas tenham acesso a isso aqui, porque realmente é muito bacana. Outra coisa que eu também utilizo, que eu utilizo o PowerPoint para estar fazendo, é esses ícones aqui, que também me mandaram perguntas aí na descrição dos vídeos, como que eu uso os ícones lá dentro dos controles de List View. Então, tem muito vídeo aqui de List View, e então eles perguntaram qual site que eu utilizo. Eu não uso nenhum site, tá? Eu faço aqui mesmo pelo PowerPoint, porque por aqui eu consigo fazer o que eu quero, eu consigo colocar a cor de fundo que eu quiser, e consigo, como eu falei também para vocês, controlar o tamanho das imagens que a gente vai estar utilizando aqui, tá? Então eu uso o PowerPoint aqui para praticamente fazer bastante coisa. Então essas imagens lá são todas feitas dentro do PowerPoint. Tá? Então agora aqui vamos começar propriamente com o nosso projeto. A primeira coisa que vocês vão precisar fazer aqui, como eu falei, já tem muita coisa aqui dentro, tá? Tem muito código rodando. Se eu der um clique aqui, vocês irão perceber. Então logo de cara eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu exibir aqui a borda desse cara aqui. Aqui eu tenho, não tenho certeza, acho que são 8 frames, tá? Que é que vai fazer aquele jogo lá de botões, ou seja, eu vou clicar aqui e ele vai exibir um outro frame, por exemplo, esse frame aqui, que é o que tá que é o de confirmação de cadastro. Então, por que eu preciso utilizar ele aqui? Porque eu estou usando o mesmo formulário para fazer o cadastro, alteração, busca, exclusão de todos os itens, né? Então, eu tenho, para não ficar muitos botões aqui sobrepostos um sobre o outro, então eu preferi criar aqui vários frames, tá? E à medida que eu clico em um botão desses, ele vai exibir um frame, vai jogar os outros por fundo. Basicamente é esse o jogo que a gente vai estar fazendo aqui. Então, não tem muito mistério nesses códigos, eles já vão prontos e vocês podem estar acessando e estudando um pouco desses códigos, tá? A gente vai focar apenas em alguns códigos aqui do cadastro, da inserção de imagens e também dos dados de CNPJ. Então, mas vamos pelo menos entender um desses botões aqui, ó. Quando eu clico nesse botão aqui de incluir, ele já vai aqui, ó, ele vai exibir uma imagem diferente para que ele possa destacar o fundo, né, das text box que a gente vai estar inserindo dados. Eu acho melhor mostrar logo para vocês, né? Porém, antes de rodar esse código aqui, a gente precisa estar fazendo a importação de um arquivo que também está aqui dentro da nossa pasta. Então, deixa eu ir aqui na área de trabalho, aqui dentro, esse arquivo aqui, tá? É um módulo. Então, ele está aqui e aqui dentro a gente tem várias subs que nós iremos utilizar. Então, por exemplo, essa primeira aqui, ela vai verificar se o número de celular do meu cadastro já existe ou não. Se existir, então ele vai dizer que já existe um cliente com aquele número de celular, tá? Isso é para impedir que tenham aí cadastros duplicados. Aqui em última linha a gente vai estar utilizando para encontrar a última linha para fazer o cadastro, tá? Do cliente. Esse outro aqui a gente vai estar utilizando que é para fazer aquele jogo de fundo. Então, quando eu quiser editar dados, ele vai ter que mudar a imagem de fundo. Quando eu quiser alterar, ele vai mudar a imagem de fundo. Então, a gente vai utilizar essa sub aqui para estar fazendo aquele jogo lá de imagens, tá? Então, ele vai trazer uma imagem, vai tirar outra, tá? É isso que essa sub aqui vai estar fazendo. E esse aqui, ele vai copiar, tá, pessoal? Ele vai copiar as imagens de uma pasta para dentro de uma outra pasta específica. Então, esse daqui eu já posso até mostrar para vocês como que ele trabalha. Então, eu quero que ele crie uma imagem, uma pasta
para que eu possa salvar todas as minhas imagens dentro dessa pasta e toda vez que eu quiser consultar um cliente, ele vai buscar essa imagem lá nessa pasta. Então isso eu evito que as minhas imagens fiquem espalhadas e corra o risco de alguém ir lá e excluir uma dessas imagens, tá? Então vamos logo mostrar aqui como é que ele funciona. Eu vou só desabilitar aqui esse código e vou habilitar esse código, esses outros aqui. Então, esse aqui, por exemplo, vamos lá. Então, aqui basicamente eu tenho deixa eu ativar aqui. Eu defini 3 variáveis aqui, tá? Uma é o nome da imagem, uma é o nome que eu quero para minha imagem, tá? Então, eu deixei aqui com imagem teste. Eu vou deixar a imagem teste 1. E aqui eu vou deixar formato JPEG. Vocês têm que especificar o formato que vocês querem, tá? Como o formato JPEG o VBA permite exibir, então eu vou usar esse tipo de formato aqui, tá? Aqui a pasta onde eu vou pegar essa imagem, então deixa eu abrir logo aqui essa pasta, aqui dentro de imagens. Então, essa imagem aqui, ó, tá? A gente vai usar ela como teste. Deixa eu abrir a outra pasta também aqui dentro. Aqui ele vai criar uma pasta, tá? Mas a gente vai ver aqui passo a passo. Eu vou voltar aqui para o código. E aqui é a pasta que ele vai criar. Então, aqui o destino é o caminho do meu Excel, ou seja, ele vai identificar onde esse workbook aqui, essa pasta de trabalho está salva, e ele vai salvar no mesmo destino, tá? E ele vai criar uma pasta aqui com o nome, eu vou até mudar aqui, pasta teste, tá? Vou colocar aqui pasta teste, só para teste, tá? E aqui a gente vai estar utilizando essa variável aqui, script file system object. Então o que ela vai fazer aqui ele já vai verificar se essa pasta já existe. Se ela não existir ainda, ele vai criar uma nova pasta, que é justamente o destino que eu defini aqui, tá? Então a pasta vai ter o nome final pasta teste. Caso contrário, ele vai vir aqui e vai apenas copiar essa imagem aqui, tá? Para a pasta que já existe. Então, se não existir, ele vai criar uma e vai salvar a imagem lá dentro. E se ela já existir, ele vai apenas salvar a imagem. Então, logo aqui eu vou dar perceba, eu vou voltar aqui, tá? Não tenho nada aqui ainda. Eu vou dar um play aqui. E quando eu volto aqui na pasta, ele criou a pasta teste e salvou a imagem com o nome que eu quero. Então, independente de onde essa imagem esteja, qual o nome que ela utiliza, é que ela está invitation, né? E eu salvei com um novo nome, que foi esse nome aqui que eu defini, tá? Então ela vai fazer isso, ela vai salvar com o nome que eu quiser aqui. Então perceba que a pasta foi criada, ou seja, é o primeiro cadastro, a pasta não existia ainda, o VBA identificou que ela não existia e ele criou esse cadastro. A outra coisa que ele vai fazer aqui então vou mudar aqui o nome, vou colocar imagem teste 2 e vou dar um play novamente e ele vai salvar, deixa eu vir aqui, olha, ele vai salvar uma cópia. Então é isso aqui que nós vamos utilizar para salvar as nossas imagens. Então, isso aqui é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. Eu já posso desabilitar aqui esse código e habilitar esse aqui. Como nós vamos utilizar isso aqui dentro desse formulário aqui, então eu declarei as variáveis dessa forma aqui, porque essas variáveis nós vamos utilizar ela em um outro formulário, tá? Então aqui vai ser o nome da figura, aqui o destino e aqui, aliás, o novo destino, aqui o destino anterior da nossa imagem. Bom, essa outra sub aqui, ela exclui a imagem, tá? Então ela vai pegar o nome do arquivo, o destino e o nome do arquivo e vai lá e vai excluir essa imagem, tá? Caso ela exista, né? Senão ele não vai fazer nada. E aqui a grande novidade desse vídeo, eu vou ensinar vocês a salvar os dados de CNPJ, aliás, trazer os dados de uma web service, né, de uma API para dentro do nosso Excel. Como nós vamos utilizar dentro do nosso formulário, então eu já deixei aqui escrito dessa forma, tá? As variáveis dessa forma. Mas, por enquanto, eu vou desabilitar elas e mostrar aqui para vocês como que a gente pode fazer isso por aqui mesmo, tá? Só para teste. Então, eu vou copiar esse cara aqui e vou colar ele aqui, tá? Para a gente poder utilizar aqui. Logicamente que eu tenho que ativar essas variáveis aqui. Bom, aqui para fazer isso, pessoal, o Excel ele não tem aqui uma biblioteca, tá? Ele não tem uma biblioteca aqui para a gente poder trabalhar com JSON. Ele tem para XML, né? Que é o concorrente aí é o rival do nosso JSON.
ele tem para XML, mas para JSON ele não tem. Aqui, ó, XML, tá? A versão mais atual aqui é a 6.0. Bom, só que eu preciso converter o meu arquivo JSON para objeto, para que eu possa, então, acessar as propriedades desse objeto. Bom, para fazer isso, a gente vai estar utilizando aqui um conversor externo, tá? Então, vamos logo fazer isso. Eu vou voltar aqui no site e aqui eu já deixei aberto. A gente vai utilizar o conversor criado por esse camarada aqui, Tim Hall, tá? Então, tá aqui no site da GitHub e eu vou fazer o download aqui e ensinar vocês como que a gente pode estar utilizando ele. Então, eu vou clicar aqui em download, ele vai baixar, então eu vou pegar lá esse arquivo e já vou extrair ele aqui mesmo na pasta de downloads, tá? Então, tá aqui dentro já os arquivos. É importante que vocês sempre leiam aqui Deixa eu abrir aqui. Vou abrir aqui com um bloco de notas. É importante que vocês sempre leiam aqui, tá, os direitos autorais. Nesse caso aqui, ele diz que sim, você pode estar utilizando, pode estar fazendo modificações, comercializando, desde que você mantenha a titularidade do criador, ou seja, aquele camarada lá que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Fora isso, vocês podem estar utilizando, modificando, tá? Desde que vocês mantenham sempre a titularidade do autor desse arquivo. Então, esse arquivo aqui, vou voltar aqui para o Excel e vou importar ele aqui para dentro, tá? Então, vou vir aqui importar, vou lá na pasta de downloads, já está aqui dentro, e esse arquivo aqui. O que esse arquivo aqui vai fazer? Ele vai permitir com que eu converta o arquivo JSON para objeto. Então, acredito que eu já tenha setado a variável aqui dentro. Deixa eu procurar até aqui, ó, JSON. Então, basicamente, só que aqui nós precisamos ativar uma referência. Aqui, deixa eu ver se já está ativa. Então, quando vocês fizerem o download, vocês podem verificar aqui, tá? Que essa aqui, Microsoft Script Runtime, ok? Então, ela já está ativa aqui, não preciso ativar novamente. A gente precisa ativar ela para poder rodar aqui esse arquivo, tá? Então aqui basicamente aqui tem também, deixa eu mostrar logo para vocês, em geral o pessoal utiliza essa forma aqui, então eles setam aqui uma variável, né, do tipo objeto e eles fazem dessa forma aqui para poder acessar o link lá onde está localizado o nosso arquivo que nós iremos consultar, tá? Para esse projeto, deixa eu mostrar aqui para vocês, a gente vai estar utilizando esse site aqui, tá? Receita AWS. Então, aqui ele permite fazer aqui a consulta de qualquer CNPJ, não é qualquer, né? Aqueles que estão cadastrados, mas não teve nenhum até agora que eu consultei que não esteja cadastrado aqui dentro. Então, realmente ele tem uma gama muito grande aqui de CNPJs cadastrados. Bom, o que acontece aqui? Como a gente vai estar utilizando essa forma gratuita aqui, tá? Que nos permite ter um acesso de até 130 mil acessos mensais. Então, é mais do que eu preciso. Não sei se vocês vão precisar utilizar mais do que isso. Se precisar, vocês precisarão pagar, tá? E ela também é limitada aqui a 3 acessos por minuto. Então, se vocês quiserem consultar em massa, também não é possível gratuitamente, né? Mas em muitos casos, essa versão gratuita aqui já vai funcionar, tá? Já vai atender, legal. Então, é esse site aqui que nós vamos estar utilizando, né? Essa API desse site aqui. Porém, como eu falei lá na introdução do vídeo, existe uma fórmula aqui no Excel que permite fazer isso. Deixa eu criar aqui uma nova planilha. Existe uma função chamada, deixa eu copiar aqui o link, é esse aqui, tá? Vou copiar. Existe uma função aqui chamada Web Service. Como está em português aqui, é serviço web, tá? Então ela já está aqui. E ela permite o acesso, né, de uma web service lá na nossa internet, usando essa função aqui. Aqui eu preciso informar o CNPJ, tá? Então eu peguei um CNPJ aqui somente para teste, deixa eu copiar ele aqui. E aí eu vou voltar aqui dentro. Eu vou colar ele aqui dentro, tá? E vou fechar aqui e vou dar Enter. Deu erro aqui porque esses traços aqui a gente tem que tirar, tá? Inclusive na nossa aplicação eu vou ensinar como fazer isso via código, tá? Agora sim, vou dar um Enter. E deixa eu mesclar aqui essas... Para a gente visualizar melhor, vou voltar aqui e vou mesclar, tá? Bom, ok. Então, perceba, aqui ele já fez a consulta. Então, aqui eu tenho todas as informações, nome fantasia, CNPJ, telefone, endereço,
todas as informações aqui dentro. Bom, é possível então acessar esse camarada, todos esses dados aqui usando apenas funções? É possível sim, vocês vão usar aqui a função extrair texto. Não vou fazer aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo, é uma função, não é difícil, só é trabalhosa, mas dá para fazer, tá? E também existe essa forma aqui que eu utilizei, tá pessoal? Já tem um vídeo aqui, eu vou deixar na descrição, vocês podem acessar lá, onde eu ensino a trazer os dados de CEP. Então é possível também, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele acessa tanto XML quanto JSON, tá? Então, por exemplo, esse site aqui, ó, via CEP, ele permite consultar qualquer CEP, tá? E trazer os dados de endereços aí relacionados a esse CEP. Então, ele tem JSON e tem também XML aqui. Então, vamos fazer com o XML. Eu vou só mudar aqui esse CEP, eu vou colocar um outro aqui, deixa eu colocar 66.110.190. E olha só, ele já trouxe aqui, tá, o XML. Então, eu vou utilizar ele aqui também, só para mostrar para vocês logo, que o XML, nesse caso, a gente nem precisa usar a função extrair texto, né? Deixa eu escrever aqui, serviço web. Vou fechar aspas aqui e dar um enter. E olha só, ele também já consultou aqui o arquivo XML, novamente eu vou mesclar aqui. E aqui já tem uma vantagem, porque tem uma outra função também do Excel, que é chamada filter XML. Então tá aqui, ó. Ela sim permite com que eu acesse qualquer tag dessas aqui e trazer os dados relacionados a todas essas informações de logradouro, complemento, bairro. Então, só para teste, eu vou ensinar vocês como trazer aqui, por exemplo, a cidade, tá? Então, vou escrever aqui. Então, o que nós precisamos fazer? Aqui ele pede o XML, né? No caso, é esse arquivo. Opa! Tá aqui dentro, né? Nosso XML. E aí ele pede o XPath, ou seja, o caminho que ele quer que seja retornado. Então, nesse caso aqui, nós vamos escrever... E olha só, ele já trouxe aqui o nome do bairro, né? Maracangalha. Então, a mesma coisa eu posso fazer para os outros itens. Então, só para teste aqui, eu vou colocar agora o... Deixa eu ver aqui uma informação. O DDD, tá? Dou um enter e ele traz o DDD, tá? Então, essas duas fórmulas é possível para o XML. Então, para o JSON, a gente não tem aqui, mas vocês podem utilizar a função extrair texto, tá? Então, ok, essa aqui eu queria mostrar para vocês. Vamos voltar aqui. Bom, aqui, então, nós podemos utilizar essa função que está presente no Excel. Eu acredito que ela começou aí a ser usada na versão 2013 para cá, tá? Não tenho certeza. Ou vocês podem utilizar esse método, fica a critério de vocês. Nesse caso, eu vou utilizar essa forma aqui, tá? Então, esse valor aqui de saída que eu coloquei é o CNPJ que a gente vai buscar. Mas lembra que o CNPJ, quando a gente informar lá, ela vai ter... melhor abrir aqui e mostrar para vocês, né? Então, vou abrir aqui, clico em incluir, tá? E aqui ele vai abrir, eu posso selecionar jurídica, tá? E aqui já está formatado, ó, já está formatado para CNPJ, tá? E se eu mudar aqui... Opa, essa função aqui não era para estar ativa, tá? Eu vou desativar ela aqui, tranquilo. E se eu mudar aqui para pessoa física, também vai estar formatado para CPF. Então, tem bastante coisa que já vai aqui junto com o download que vocês vão fazer, tá? Então, perceba o seguinte, que aqui, ó, ele vai escrever dessa forma. Eu preciso retirar esse traço, esse ponto aqui, para que a consulta seja feita de forma correta, tá? Então, deixa eu voltar aqui. É por isso que eu vou utilizar essa função aqui, replace, tá? Que ela vai justamente retirar os traços, os pontos e as barras, tá? E no final aqui eu vou ter apenas os números, ok? Então aqui eu tenho a nossa web service e aqui seguido do nosso CNPJ. E utilizando aqui a versão converter, ele vai transformar esse JSON em objeto e agora sim nós vamos trazer o nome da empresa, nome fantasia, tá? Dessa forma aqui que nós escrevemos. Então, vamos fazer um teste aqui, só que, obviamente, que aqui eu preciso colocar o CNPJ, né? Então, eu vou pegar esse CNPJ que eu utilizei aqui, vou copiar ele só para teste e vou colocar ele aqui, tá? Vou fechar aqui. Tá, vou deixar dessa forma aqui. Lembrando que eu tenho que tirar, tá, os traços aqui. E aqui eu vou depurar, tá, esse cara.
E vou depurar um dado específico desse daqui. Então, só para teste, a gente vai pegar aqui o nome. Vamos pegar esse nome aqui, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou debugar ele também, tá? Ok, deixa eu só verificar aqui se está tudo certo para a gente dar um play aqui. Então, vou dar um play. Ok, então ele trouxe aqui ó, o arquivo JSON. E aqui eu debuguei apenas o nome da empresa, tá? E ele escreveu aqui, Cooperativa de Crédito Sicoob Unidas, tá? Bom, então a gente percebe que está rodando, beleza, tranquilo, porque a gente está utilizando esse conversor aqui, tá? De JSON. Inclusive, ele pode ser usado, tá? Em qualquer API, utilizando JSON. A gente vai utilizar ele muito lá quando a gente for trabalhar com as APIs da Google. Então, a gente vai ter muito vídeo aqui, muito projeto envolvendo APIs da Google. Já está pronto aqui, deixa eu só apagar e voltar para a forma que estava anteriormente, tá? Ok, então lembrando, eu tenho que desativar aqui, desativar esse cara aqui e agora reativar esse aqui. Porque nós iremos utilizar todas essas variáveis dentro de outro formulário, tá? Então, sempre a gente tem que fazer dessa forma aqui, tá? Então, se eu não fiz nada errado aqui, tá tudo certo, tá? Esses dados aqui, ó, de atividade principal, secundária, eu não vou utilizar, mas se vocês quiserem utilizar, vocês podem estar utilizando ele também, tá? Fica a critério de vocês. Bom, ok, então aqui está tudo certo, né? Eu já expliquei para vocês aqui todos os códigos que eu tenho aqui, não tem mais nenhum. Então vamos voltar para cá. Como eu falei, aqui dentro a gente já tem várias coisas. Então aqui a gente tem 7, 8 frames, eu não tenho certeza. E ao clicar, por exemplo, aqui em incluir, ele vai abrir os dados dessa forma. Aqui perceba que aqui eu não consegui editar nenhum dado, né? Então, o que ele vai fazer aqui, ó, é ativar esses campos aqui para edição. Quando eu voltar, ele vai desativar, tá? E ele vai limpar também os dados. Então, logo de cara, eu vou mostrar para vocês aqui quais códigos que a gente está utilizando aqui. Vou navegar aqui para o final, tá? Então, aqui eu tenho, ó, desativa edição, ativa edição, e tem esse outro aqui de... Esse daqui pinta os dados, né? Pinta os labels, vou já mostrar ele também. E aqui limpa campos. Muita gente utiliza esse método aqui, tá? Para estar limpando os campos, por exemplo, quando você não quer mais utilizar. Então, eles escrevem todos os controles aqui dessa forma. Ou então, eles colocam aqui, né? Dessa fórmula aqui também, a mesma coisa, tá? Porém, isso dá muito trabalho, não? Tá? Eu aconselho vocês a não utilizar esse método aqui. Eu aconselho vocês a utilizar esse método aqui, porque ele é muito mais rápido, em poucas linhas de código você consegue limpar uma quantidade enorme aí de controles. Então aqui, por exemplo, eu estou dizendo que para cada controle dentro aqui do meu formulário principal, do tipo textbox, combobox e checkbox, ele vai limpar os dados, tá? Ele vai limpar todos os dados. Então não preciso escrever individualmente aqui todos esses, tá? E para o do tipo checkbox, ele vai simplesmente desmarcar caso ele esteja marcado. E aqui ele vai limpar as imagens, tá? Então a mesma coisa aqui, ó, ativa edição, ele vai tornar todos aqueles controles prontos para... Ele vai ativar a edição daqueles controles, tá? Então por isso que eu coloquei aqui enable equals true, ok? E o contrário aqui é quando eu quiser desativar todos aqueles controles. Então, por exemplo, cliquei aqui em incluir. Ele vai trazer, ó, o formulário o frame incluir para frente e os outros ele vai empurrar para trás. Quer dizer, ele não vai jogar para trás, ele só vai trazer esse daqui, sobrepor esse daqui à frente de todos os outros. Ele vai ativar a edição, ou seja, permitir com que eu acesse e escreva algo em todos aqueles controles. Aqui, ó, ele já vai pegar a última linha e já vai escrever dentro do textbox código, ok? E aqui ele vai selecionar uma outra imagem, porque... Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, fica mais fácil. Eu vou clicar em incluir. Ele já pega aqui, ó, o código do próximo cadastro. Já pega a imagem que eu quero, né, para dar a ideia de que os dados agora precisam ser inseridos dentro de todos esses campos. E o frame aqui para o próximo passo, ele trouxe aqui para frente, tá? Então, ele estava mais ou menos por aqui e ele foi exibido agora na frente de todos os outros. Então, é isso que eu tenho aqui, ó, nesse jogo de controles. Então, não tem muito mistério aqui, só que tem muitos detalhes que vocês precisam estar atentos, tá? Por exemplo, aqui em editar, em busca, ele vai trazer
ele vai ativar apenas esse campo aqui, onde eu vou inserir aqui o campo de busca que eu quero. Bom, como tudo isso já vai pronto, vocês podem estar estudando aí cada um desses códigos, ok? Então, deixa eu voltar aqui. Então, vamos começar a trabalhar. Vamos começar aqui com esse próximo frame, tá? Lembrando o seguinte, pessoal, perceba que eu não tenho nenhuma imagem de fundo aqui, elas só vão ser exibidas no momento em que eu der play, tá? No momento em que eu executar aqui o nosso formulário. Porém, vocês podem colocar a imagem aqui, se vocês quiserem, mas vocês lembram que vocês têm que desativar aqui, ó. Eu nem falei para vocês aqui, quando eu inicializo esse controle, ele já vai trazer aqui alguns dados, né? Ele vai pintar os labels na cor que eu quiser, ele vai trazer aqui, carregar alguns controles como o box, tá? Como um tipo de sexo, pessoa, física ou jurídica, tá? Então, isso aqui é básico também, já vai pronto também. E aqui, ó, se vocês colocarem as imagens lá, vocês precisam desativar esse código aqui, porque esse código aqui, ele traz as imagens para dentro dos formulários, tá? Então, vocês podem estar utilizando ele ou vocês podem adicionar a imagem por aqui, ó. Então, aqui eu tenho o campo Picture, vocês vão colocar a imagem que vocês quiserem aqui, que é aquelas que está lá na pasta, tá? Ou vocês podem utilizar esse método que eu mostrei. Então tá, vamos começar aqui pelo cadastro, tá? Eu tenho aqui o botão confirmar. Então esse é o primeiro botão que nós vamos estar trabalhando. E aqui o botão de inserir imagem também. Então, na verdade, eu vou trabalhar primeiro esse daqui de inserir imagem, porque confirmar ele já vai também salvar a imagem, tá? Junto com esse código aqui. Então, vou voltar aqui no blog. Deixa eu acessar ele aqui. É esse aqui, tá? Então, vou copiar aqui esse primeiro código. Vou copiar ele aqui e vou jogar ele aqui dentro, tá? Na verdade, eu já trouxe tanto esse aqui de inserir nova imagem, quanto esse daqui, tá? Então, estão os dois aqui. Bom, a variável que nós vamos utilizar aqui é essa office.fileDialog, ok? Ela permite com que a gente possa abrir, tá? Um arquivo específico. Tem esses outros aqui também que vocês podem estar testando depois. Esse aqui permite selecionar uma pasta, esse outro aqui um arquivo. Esse outro aqui permite salvar um arquivo, tá? Então, basicamente tem esses tipos aqui que são muito utilizados. Então, aqui eu peguei esse arquivo, limpei todos os filtros e aqui eu inseri um título. Então, esse título eu vou já mostrar para vocês como ele fica assim que a gente abre a pasta, tá? E aqui eu tô dizendo para ele que eu quero apenas imagens do tipo JPEG, tá? Então, apenas imagens do tipo JPEG e eu vou escrever aqui também, lá numa como boxzinha, lá vou mostrar também para vocês, a mensagem que eu quiser. Nesse caso, eu estou colocando o formato JPEG, tá? É aquela que o usuário vai conseguir visualizar. Além disso, eu peço para ele não permitir o modo de selecionar vários arquivos, porque o meu projeto não está preparado para selecionar várias imagens, apenas uma. Então, esse método aqui vai permitir que eu selecione apenas uma imagem. Então, aqui ele vai exibir essa imagem e aqui ele vai pegar o endereço da imagem que eu selecionei, tá? Ou seja, da primeira imagem. Nesse caso, é a única que eu vou estar selecionando. Então, ele vai pegar esse endereço dessa imagem, vai jogar esse endereço dentro dessa text box aqui. Eu vou já mostrar ela para vocês. E aqui ele vai carregar esse endereço de forma a exibir essa imagem, tá, dentro de um controle do tipo imagem aqui dentro do VBA. Então vamos ver aqui. Antes disso, para mostrar para vocês, esse cara aqui está oculto, eu vou só exibir ele aqui, tá? Vou colocar visible go true. Então vou vir aqui incluir, inserir imagens. Então eu vou vir aqui em imagens e vou pegar a minha imagem aqui. Então ele já pegou aqui o endereço, tá? Esse aqui é o endereço da imagem. E ele reconheceu esse endereço e carregou a imagem aqui dentro do nosso controle, tá? Aqui eu tenho um controle do tipo imagem também. Bom, então o que acontece aqui? Quando eu clicar em confirmar, ele vai pegar essa imagem, esse endereço aqui, vai copiar essa imagem e salvar dentro de uma pasta específica, como eu vou mostrar, eu já falei para vocês anteriormente, tá? Então, antes disso, preciso ativar aqui o restante do botão de fazer cadastro, né? Que é o que vai salvar os dados aqui dentro da nossa planilha. Então, eu vou voltar aqui no blog e vou copiar esse próximo código aqui, que é o que vai registrar os dados, ok? Então, eu vou voltar aqui para dentro da nossa aplicação. Eu tenho que saber exatamente onde colar esse código, tá? Na verdade, o código eu posso colar aqui em qualquer parte. Eu só tenho que saber o momento, em que momento eu tenho que chamar esse código aqui. Então, eu vou colocar ele aqui. Perceba que aqui, ó, eu já mostrei para vocês, verifica celular, e eu estou chamando essa função aqui, tá? Que está presente aqui dentro desse módulo.
Deixa eu até mostrar aqui para vocês logo de cara. Incluir, eu vou tentar aqui colocar. Ó. Ele vai dizer que os campos nome, tipo de pessoa e celular são obrigatórios. Vocês podem utilizar qualquer campo, mas nesse projeto aqui, para mim é interessante apenas esse. Então, por exemplo, o nome é obrigatório, o tipo de pessoa e também o número de celular. E no momento do cadastro, se já tivesse o número de celular cadastrado, ele ia exibir uma mensagem aqui dizendo que aquele código, aquele número de celular já existe, tá? Então é isso que esse código aqui vai estar verificando. Então ele vai trazer essa mensagem aqui caso já exista, tá? Bom, e aqui a gente vai chamar a nossa função. Então eu vou colocar call registra dados. Porém lembre-se também que tem a nossa imagem, tá? Deixa eu só voltar aqui, eu não expliquei para vocês. Esse registra dados aqui, ele é bem simples. Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a última linha. Lembra que eu já criei lá um módulo que vai identificar a nossa última linha. E ele vai até essa planilha e vai começar a descarregar os dados, tá? Então, o código ele vai descarregar, nome, celular, tipo de pessoa, tudo isso. Então, deixa eu voltar aqui. E agora eu tenho que trabalhar também o seguinte, eu tenho que trabalhar as imagens. Então, para isso, nós vamos voltar aqui, ó, e vamos copiar esse código que foi deixado bem aqui, tá? Então, eu vou copiar esse cara aqui, vou voltar aqui e vou colar ele aqui, tá? Então esse cara aqui é o que vai salvar a nossa imagem. Então deixa eu só recortar aqui, esse camarada vai ficar logo aqui, tá? Então o que eu estou dizendo aqui é a imagem que eu quero para que quando eu faça essa consulta ela seja relacionada àquele cliente, pessoal, vou usar o código. Porque o código é exclusivo de cada registro, então nada mais é lógico do que eu salvar a minha imagem com o código do cliente. Então, quando eu consultar, ele vai pegar o código, então não corro o risco de ter a mesma imagem com nomes duplicados, ok? Então, ele vai salvar aqui no destino desse workbook aqui, tá? Dessa parte de trabalho. Eu estou setando essa parte de trabalho aqui, pessoal, porque é melhor vocês utilizarem dessa fórmula aqui. Tem gente que utiliza esse método aqui, ó, this workbook, tá? Ou Active Workbook. Então, só que tem um problema quando eu uso esse método aqui. Se eu tiver mais de uma planilha de Excel aberta, ele vai dar erro, né? Porque ele não vai saber qual workbook ou qual parte de trabalho você está se referindo, né? Então, é melhor vocês setarem dessa fórmula aqui, ó, porque vai ser exclusivo para essa parte de trabalho. Então, não vai dar erro, embora eu esteja trabalhando com várias pasta de trabalhos em aberto. Então ele vai pegar o endereço dessa imagem, tá? E vai criar a nossa pasta de destino no primeiro cadastro. Se a pasta já existir, ele vai salvar essa imagem. Bom, para finalizar aqui embaixo, eu tenho que escrever também, eu tenho que limpar os campos, tá? Então eu vou colocar aqui limpar campos e vou colocar também desativa edição. E vai trazer o formulário, o frame principal para frente, ok? Então, bora testar aqui. Vou escrever qualquer coisa aqui, realmente é só para teste, tá, pessoal? Vou adicionar uma imagem aqui aleatória, pode ser essa aqui, tá? Vamos confirmar e o cadastro foi realizado. Agora a gente pode consultar para ver se realmente foi cadastrado, porém a gente ainda não trabalhou o botão alterar, tá? Ou buscar, tá? A gente vai fazer isso agora. Então eu posso verificar por aqui mesmo, então deixa eu ver. Aqui, ó, ele salvou, tá? Conforme vocês podem ver aqui, ele salvou aqui na linha 27, então tá funcionando perfeitamente. O que a gente vai fazer agora é trabalhar esse botão aqui de alterar. Bom, para trabalhar o botão de alterar, primeiro ele vai fazer a busca, né, dos dados. Então eu preciso escrever aqui, junto com esse código que já tem aqui, a parte de busca desses dados, né, para que ele possa fazer alteração. Esse aqui não está no código, tá? A gente vai pegar aqui também no nosso blog. Então tá aqui, ó, o código busca dados, tá? Então eu vou copiar ele aqui, vou voltar aqui para o nosso código, posso colar aqui em qualquer parte, eu vou colar ele aqui. E vou copiar esse cara e a gente vai chamar ele aqui dentro, tá? Então, em confirmação, a gente precisa escrever aqui dentro para que ele faça corretamente essa busca.
Ok, pessoal, então basicamente o que eu fiz aqui é, se ele encontrar esse código, então ele vai trazer esses dados, ele vai identificar que se for pessoa jurídica, eu vou querer que ele não exiba essa imagem de fundo, caso seja pessoa física, ele vai exibir outra imagem. E aqui ele vai carregar essas imagens. Depois ele vai tornar esses dois controles aqui não editáveis, ou seja, para não correr o risco de alguém ir lá e alterar o código. O campo de busca de consulta dos clientes também ele vai desabilitar. E aqui ele, novamente, ele vai exibir um outro frame, tá? Que é agora o que vai me permitir salvar essas alterações, ok? Então, bora testar aqui. Vou vir aqui em alterar e aqui eu vou escrever 37, que foi o último cadastro que a gente criou. Vou dar um ok, confirmar e aqui ele trouxe os dados, ó. Então, perceba que ele trouxe a imagem porque ele identificou que esse código, existe uma imagem com esse código aqui. Então, ele carregou essa imagem aqui. E aqui, novamente, eu posso alterar ou excluir essa imagem. Como é que eu estou em outro frame, aquele código lá eu copiei apenas no frame inicial de cadastro, né? Então aqui eu preciso também carregar aquele código aqui dentro. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, não tem nada ainda, tá? E aqui também em salvar, ele ainda não vai aplicar a salvar as alterações, porque a gente não trabalhou também ainda esse botão. A gente vai utilizar o mesmo que a gente utilizou lá para o cadastro, tá? Com algumas pequenas modificações. Então, eu vou clicar aqui em voltar e vamos fazer isso. Então, aqui, ó, nesse botão de cadastro, eu vou pegar esse código aqui e vou jogar, é o mesmo código, tá? Aqui para, deixa eu ver. Aliás, é aqui, ó. Vou colar ele aqui dentro, tá? Então, é o mesmo código. Com a diferença de que aqui o nome da imagem, deixa eu ver aqui, é esse outro aqui, ok? Então, eu vou exibir ele aqui. E vou apagar esse outro aqui, tá? Então, eu volto aqui e vou copiar agora esse código, que é o que exclui a imagem. E colar ele aqui dentro. Tá, esse aqui não precisa fazer nenhuma alteração. Então, novamente, eu vou voltar aqui, vamos vir aqui em alterar, vou colocar aqui 37. E se eu clicar aqui agora, eu vou poder alterar essa imagem, tá? Conforme vocês podem ver aqui. Posso salvar essas alterações? Ainda não, mas a gente vai já fazer isso aqui, tá? Então, vou voltar aqui e vamos trabalhar agora aquele botão lá de salvar. Bom, aqui é o mesmo procedimento, tá, do que a gente fez aqui dentro do botão de cadastro. Então, a confirmação do cadastro, eu vou simplesmente recortar esses caras aqui, copiar, aliás, e vou colar ele aqui dentro. Logo aqui. Ah, eu esqueci de pegar aqui o de limpar e desativar alterações. Esses dois aqui, tá? Esses três, aliás. Então perceba que eu estou utilizando aqui as mesmas linhas de código do botão confirmar lá do nosso cadastro, porque é apenas uma alteração, então ele vai salvar por cima, tá? A diferença é que ele não vai criar um novo aqui, ele vai salvar por cima, né? Então é por isso que eu vou identificar o código, a linha do código, tá? E salvar por cima desses dados aí. Bom, então novamente a gente vai testar aqui, nessa ideia a gente conserta. Então eu vou vir aqui em alterar. Vou colocar aqui 37, que foi o que a gente criou. Vou mudar a imagem, tá? Bora testar se a imagem também está salvando. E aqui eu vou colocar mais uma informação. Então, o apelido aqui, eu vou colocar... Aliás... Salvar. Salvou, agora a gente precisa ver se realmente salvou as alterações. Então, vou consultar ele novamente. E olha, não salvou. Então, vamos ver por que ele não salvou. Ah, é bem fácil saber porque ele não salvou. Eu chamei a linha de código errado aqui. Não é registrar dado, é registrar alterações. Então, isso tá aqui no blog, tá? Deixa eu vir aqui, ó, registrar alterações, né? Que vacilo. Tá, ok. Então, é bom isso acontecer pra gente ir treinando, tá? Então, vou voltar aqui e a única coisa que eu vou fazer é mudar essa linha de código aqui. Em vez de registro, só que aqui ele salvou 2 registros, né?
Então 36, 37. Então vou apagar um aqui, tá? Vou apagar esse último aqui. Então ele salvou uma nova linha, tá? Então, ok, bora testar agora. Agora sim, bora ver. Não é buscar, tá? É alterar. Vou colocar aqui 37. Ele vai trazer. Vou colocar aqui o apelido. Salvar. Ok. Então, deixa eu consultar aqui, ver se ele salvou realmente. Então, aqui, ó, do nascimento. Então, ok, salvou também. Vamos colocar aqui o F. Aqui o F, tá, pessoal? Eu coloquei Pará e Maranhão, mas vocês podem colocar todas aí que vocês quiserem, tá? Então, eu vou salvar mais essas alterações aqui, ok? Vou consultar novamente. Lembrando que o botãozinho aqui, ó, não está carregado os códigos aqui, né? Então, vamos fazer aqui para vocês verem também. Então, deixa eu voltar aqui, tá aqui. Eu vou copiar todos esses códigos aqui, colar ele aqui dentro. Então, a gente vai utilizar ele, lembrando que o de vocês não vai estar com os códigos, tá? O único código que vai estar aqui para vocês é esse daqui, tá? E esses outros vocês precisarão assistir o vídeo anterior para vocês conseguirem estar carregando aqui, tá? A única coisa que eu vou precisar fazer aqui é transformar esse cara aqui numa tabela, tá? Transformar numa tabela e verificar se a nossa tabela... Aliás, a nossa lista de pesquisa aqui, essa não tá, então eu vou fazer isso daqui. Ok. Então, agora sim, quando eu adicionar outros dados aqui, eles vão ser agrupados aqui, tá? Então, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se esse controle... Bora testar logo, eu vou vir aqui, vou vir em buscar... alterar, aliás, eu vim aqui e olha só, vamos buscar lá o último. Aliás, não tá com o meu nome, né? Deixa eu só voltar aqui. Mas bora pegar aqui, é o último cadastro, né? Eu salvei dessa fórmula aqui, tá? Eu não coloquei meu nome aqui, então deixa eu mudar aqui. Do nascimento, ok? Então tá funcionando esse controlezinho aqui, muito bacana. Essa forma aqui de buscar os dados vai ser muito útil aí para vocês, porque o código vocês não vão lembrar, 200 clientes vocês não lembram o código, mas o nome sim, então essa busca aqui dinâmica realmente vai facilitar bastante aí, ok? Então, falta o que aqui ainda, pessoal? Falta a parte de busca, né? Então, busca, aqui a gente vai trabalhar esse botãozinho confirmar aqui do nosso frame de busca. Então, eu vou procurar ele aqui. É esse camarada aqui. E se vocês observarem, ele é similar ao de alteração aqui, porque o de alteração, primeiro ele faz uma busca, né? Então, nós vamos simplesmente copiar esse cara aqui e colar dentro do nosso campo confirma de busca aqui do botão buscar, tá? E a mesma coisa aqui, caso ele não encontre esse código, então eu vou voltar lá. Então aqui eu preciso copiar também essa parte aqui e colar aqui no botão de confirmação aqui embaixo, ok? Bom, então a mesma ideia a gente vai testar aqui agora. Vou rodar aqui a aplicação e vamos buscar aqui. Vou pegar o último cadastro, tá? Então ele fez aqui a busca. Esses botões aqui ainda não estão ativos, tá? A gente vai já ativar eles, que é o que vai fazer vai buscar o próximo registro. Então ele vai navegar entre os anteriores e os próximos registros. Para o campo de busca, esse aqui é a imagem para alteração, né? Para o campo de busca a gente vai mudar essa imagem de fundo aqui. Deixa eu só verificar qual que é o nome que está listado lá. Então eu vou acessar aqui a pasta
Ah, são essas aqui. Então é só eu substituir esse nome de imagem. Deixa eu voltar aqui para a última alteração. Aqui dentro, tá? Então aqui eu vou colocar 1 e aqui 2. Novamente eu vou testar. Eu vou buscar aqui. Vou pegar o último registro 37, confirmar. Agora sim, ele exibiu. Eu não quero aquele fundo de alteração, porque na parte de busca a gente vai apenas estar listando os dados, tá? Então eu vou deixar o fundo todo branco mesmo, tá? Essa text box aqui ela precisa estar oculta, tá? Então também vou ocultar ela e vou também estar ativando esses botões aqui, tá? Que é o de próximo, anterior, primeiro, último, tá? Então vamos voltar aqui e aqui eu vou desativar esse cara aqui. Eu vou colocar aqui visible igual como sendo false, tá? E aqui, esses estão ocultos, na verdade, esses botões, então eu vou colocar aqui como true, tá? Então agora sim a gente vai testar. Eles já estão prontos, tá? Então não preciso colar mais nenhum código aqui. Aliás, eu não tenho certeza, deixa eu voltar aqui no blog e ver se tem... Ah, tem ainda esse código aqui, tá? Eu preciso estar levando ele lá para dentro. Então eu vou voltar aqui, vou colar ele em qualquer parte, pode ser aqui mesmo, então... Aliás, vou colocar aqui mais abaixo, tá? Então eu vou colar ele bem aqui, certo? Então agora sim a gente vai testar, vamos buscar aqui um campo, vamos vir aqui, colocar 17, bora ver, ele vai buscar, deixa eu clicar aqui, olha, então ok, já está funcionando, tá? Então, antes disso eu vou inserir aqui algumas imagens, então eu vou vir aqui em alterar, e aqui no 14 eu vou vir em buscar, vou pegar aqui uma imagem, então deixa eu vir aqui em imagens, vou adicionar esse camarada aqui, mesma coisa para o 15, vou vir aqui, lembrando que o número aqui não precisa ser igual, tá pessoal, pode ser qualquer nome, então só para vocês terem ideia, eu vou pegar aqui o 16, tá, e ele vai salvar com 15, e vou pegar também o 16, e o 16 eu vou pegar essa outra cidadã, deixa eu ver aqui, essa outra cidadã aqui, tá, então vou salvar, ok. Então agora eu vou buscar aqui 14, confirmar e olha só. Tá? Então perceba que está 100%. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Eu acredito que está completo, não tem mais nada faltando aqui. Então é importante vocês assistirem o vídeo completo, tá? Para que vocês não percam nada. E para que os códigos de vocês não gerem erros aí, tá? Bom, o que falta agora, eu falei que já tinha acabado, mas o que falta agora é a gente fazer esse cadastro aqui, buscando os dados do pessoa jurídica, tá? Então, quero inserir aqui e fazer essa busca. Bom, para fazer isso, o código já é esse aqui, né? É esse aqui que eu mostrei para vocês, é o último, é esse aqui. Então, ele já está pronto para uso, o que a gente vai agora é ativar ele aqui dentro do nosso formulário. Então, o cara que nós vamos utilizar é esse aqui, tá? Então, vou reativar esses códigos aqui, lembrando que eles não estão completos, tá? A gente precisa estar fazendo aqui algumas modificações. Então, a primeira delas é voltar aqui e vamos copiar essa função aqui, essa sub, e vamos jogar ela lá dentro, tá? Então, vou vir aqui e vou chamar ela aqui logo abaixo do CPF, tá? Lembrando que aqui eu preciso apagar, tá? Essas definições aqui. Então, ok, por fim o código de vocês vai precisar ficar dessa forma aqui. Eu tenho que chamar essa sub aqui logo abaixo dessa variável aqui CPF, porque ele vai pegar o valor do, aliás, CNPJ, porque ele vai pegar o valor do CNPJ e então executar essa sub, tá? Então ela precisa ficar abaixo, porque o valor do CNPJ é o que vai ser informado aqui antes de eu chamar essa sub, tá? Aqui ainda falta eu declarar as variáveis aqui em cima, né? Como elas já estão aqui dentro desse código, eu vou só copiar elas e vou colar logo aqui acima, ok? Então, eu preciso ativar. Lembrando que essas duas aqui eu não vou utilizar aqui, tá? Nem essas aqui. Tá? Apenas essas que vocês estão vendo aqui. Então, o que ele vai fazer aqui é escrever dentro das nossas text box lá, todos esses valores aqui que serão consultados por essa sub aqui, tá?
Então, vamos testar. Antes disso, deixa eu copiar aqui o CNPJ teste. Vou abrir o formulário. Vou vir aqui em incluir. Aqui, aliás, eu já posso desativar esse cara aqui. Deixa eu só voltar aqui. Vou colocar aqui como nenhum, tá? Então, vou vir aqui em incluir. Aqui eu vou mudar para pessoa jurídica e aqui eu vou escrever o CNPJ. Lembrando que tem uma funçãozinha lá que vai limpar já esses pontos, esses traços aqui, essas barras, tá? Então, para testar, a gente está dentro do evento exit, tá? Ou seja, sair do user form, do text box. Então, eu vou simplesmente dar um enter aqui. Aqui eu cometi um erro brusco, deixa eu só colocar aqui call, tá? Então, na verdade, é call. Tá, então é dessa forma aqui. Então, agora sim, bora testar. Vou vir aqui incluir pessoa jurídica, tá? Aqui. E aqui, vamos testar. Vou dar um enter. Aqui eu esqueci de declarar essas variáveis aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Acredito que agora sim. Então, bora testar de novo. Vou dar um incluir. Aqui tem que mudar para pessoa jurídica. Vou colar agora, vou dar um enter. Então, ok. A velocidade é essa aqui mesmo que vocês viram, tá, pessoal? O JSON é extremamente rápido. Então, quando eu dou um enter, na mesma velocidade ele já traz esses dados, tá? Então, essa aqui era a parte final que a gente precisava do nosso projeto, tá? Então, eu vou ficar por aqui. Acredito que o vídeo já esteja passado aí de 35 minutos, vai chegar nos 45, talvez até mais do que isso, tá? Então, para vocês não terem problema, é só vocês seguirem realmente o que foi feito aqui no vídeo, tá? Que vocês não terão nenhum problema. Então, por hoje eu vou ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.